Meus irmãos e irmãs, a paz seja com todos. Bom dia, para nós que estamos aqui e também os que estiverem nos assistindo. Que o Senhor Deus nos abençoe a todos nesta manhã. Vamos nos colocar em pé para orarmos a Deus neste momento e pedir a direção do Espírito Santo nesta aula para que tudo aquilo que nós iremos estudar possa ser útil para a nossa edificação, para o nosso desenvolvimento cristão. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos e te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Te louvamos pelos nossos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estarão acompanhando esta aula a partir de seus lares, que esta seja uma manhã agradável, Senhor, de aprendizado, de conhecimento, de revelação da Tua Palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, podemos assentar, hoje dando continuidade ainda ao módulo sobre ética cristã, sobre o padrão ideal que todos nós cristãos devemos seguir, o padrão bíblico, segundo a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre prioridades. E aqueles que estão nos assistindo podem também participar desta aula. Se precisar fazer alguma pergunta, escreva. Nós vamos estar acompanhando aqui ao vivo e vamos responder na medida do possível. Aqueles que estão aqui presencialmente já têm o privilégio de levantar a mão, fazer a pergunta e nós respondemos na hora. Nós vamos falar então hoje sobre prioridades, a ética nas prioridades. E uma primeira pergunta que eu gostaria de lançar para todos nós aqui é: qual é o significado de prioridades? O que você entende, o que você compreende como prioridades? Segundo o nosso dicionário, prioridade é tudo aquilo que vem em primeiro lugar, é aquilo que mais importa para você, aquilo que ocupa o centro da sua vida, da sua vontade, das suas ações, é o que nós consideramos como preferência, ou seja, quando você tem duas situações diante de você e você precisa fazer uma escolha, então aquela que você escolher, esta é a prioridade. Quando nós falamos de vida cristã, todo cristão sabe disso, então não estou trazendo aqui nenhuma novidade para os irmãos, que todos nós sabemos que a principal prioridade na vida cristã, qual que é? Manter uma boa relação com Deus. Tudo começa em Deus. Então, Deus ele é a fonte de todas as coisas, de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, a fonte do amor, do perdão, da justiça, provém de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, os irmãos que quiserem ler aí conosco, diz assim, Paulo fala assim, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós entendemos como cristãos que Deus ele deve ter prioridade na nossa vida, acima de tudo, de qualquer coisa, porque sendo ele a fonte daquilo que é bom, quando nós estamos ligados em Deus, estamos conectados em Deus e Deus tem o domínio sobre a nossa vontade, então nós passamos a experimentar também esta boa vontade dele. E quando Deus também, por que Deus deve ser prioridade na vida cristã? A gente vai falar um pouco mais no decorrer da aula sobre isso. Mas porque quando ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Jesus falou assim, que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Então, Ele nos dará todas as coisas.
C.S. Lewis, né, um escritor britânico e muito conhecido, né, principalmente pela geração que assistiu às Crônicas de Nárnia, né, e outros livros também dele, ele fala o seguinte: você não pode conseguir as coisas que estão em segundo lugar, colocando-as em primeiro lugar. Eu achei muito interessante essa definição do C.S. Lewis, né? Você não pode conseguir as coisas que estão em segundo lugar, colocando-as em primeiro lugar. Você só consegue as coisas que estão em segundo lugar, colocando em primeiro lugar as coisas que realmente estão em primeiro lugar. Ele está falando da prioridade. Então, quando você tirar algo que é secundário aqui e falar, não, vou priorizar o secundário, não vai garantir sucesso, não vai garantir êxito. Agora, quando você compreende, né, e trabalha de forma que aquilo que é prioridade vai ser sempre prioridade na tua vida, aquilo que é secundário vai ser sempre secundário, aquilo que é terciário vai ser sempre terciário, na definição dele, então aí sim é possível você alcançar as coisas que desejam. Quando a gente fala sobre prioridade, um dos maiores problemas que todos nós enfrentamos está relacionado à prioridade e o tempo. Eu penso que muitos de nós aqui já ouviram ou até mesmo já disseram em alguma situação o seguinte: eu não tenho tempo. Alguém aqui já falou isso? Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu disse em algumas situações, eu não tenho tempo. Mas a pergunta é, você realmente não tem tempo ou você não está sabendo priorizar o seu tempo? Ter uma boa gestão, uma boa administração do seu tempo. Vamos imaginar a nossa vida comparada a uma mesa. Quem já participou da aula aqui de formação de líderes do ano passado vai se lembrar desta aula. Vamos imaginar a nossa vida comparada a uma mesa. O tampo principal representa a presença de Deus em nossa vida, ou seja, o reino de Deus como centro de todas as coisas. E os 4 pés, eles representam as necessidades básicas de todo ser humano. Que necessidades são essas? Bem-estar espiritual, o bem-estar mental, o bem-estar físico e o bem-estar social. São 4 pilares ali que representam as nossas necessidades. Essas 4 áreas, elas precisam ser supridas a todo tempo, porque elas vivem em conflito, em tensão. O espiritual com o social, o mental com o físico, o tempo todo nós estamos em tensão, né? Quando nós priorizamos demais o espiritual em detrimento dos outros, quando nós priorizamos o social em detrimento dos outros, então existe uma tensão constante. E a gente pode sofrer com os resultados dessa tensão se não aprendermos a priorizar aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante. Então, uma pergunta para nós que estamos aqui e para você que está nos assistindo: quanto tempo você dedica a cada uma dessas áreas? Por exemplo, a sua espiritualidade. Lembrando que aqui nós não estamos falando mais agora da presença de Deus. A presença de Deus é o tampo principal, é aquele que une, né, as 4 necessidades básicas do ser humano. Deus supre a parte espiritual, Deus supre a parte física, a parte mental, a parte social. Então Deus, ele está aqui, ó, ele é o topo, ele é o centro de tudo. Porém, qual o tempo que você dedica à sua espiritualidade? O que é espiritualidade? A sua paz interior, né? A sua comunhão com Deus, a oração está incluso nesta parte da espiritualidade, a leitura bíblica, meditação. Então, quanto tempo você dedica para cuidar da sua espiritualidade? Quanto tempo você dedica à sua parte mental, né? Ao raciocínio, que diz respeito ao quê? A busca pelo conhecimento, a inteligência e sabedoria, o equilíbrio da razão. Ou seja, quanto tempo que você se dedica para
buscar, né, novos conhecimentos, descobrir novas situações que podem ajudar você do ponto de vista mental e físico. Quanto tempo você dedica à sua qualidade de vida, à sua saúde? Muitas pessoas acabam dedicando um tempo, né, exacerbado à parte mental em detrimento da parte física. Então, às vezes a pessoa não tem uma boa qualidade de vida, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muito conhecimento, a pessoa não consegue ter uma boa saúde porque essa área da sua vida não está sendo bem tratada. E a parte social, que está ligado ao relacionamento. Relacionamento com a família, relacionamento na igreja, na comunhão com os irmãos, que é vida comunitária, o relacionamento dedicado às pessoas que você conhece e até mesmo aos estranhos, né? A conquista de novos relacionamentos. Então, quanto tempo você dedica em cada uma dessas áreas? Aquela que você dedicar mais tempo, provavelmente vai ser a área que você está priorizando. E o modo como você prioriza uma dessas áreas, ou duas, ou mais áreas, você vai determinar o sucesso ou o fracasso. Salmo 90, versículo 10 e versículo 12. Eu gostaria até que alguém aqui presente pudesse ler para nós o Salmo 90, versículo 10 e versículo 12, que fala sobre o nosso tempo de vida terreno. A gente não vai viver eternamente neste corpo físico. Ontem você era jovem, hoje você já não é tão jovem, e amanhã você será menos jovem ainda. Então, como que você tem administrado, né, e priorizado essas áreas na sua vida? Salmo 90, versículo 10 e versículo 12. Quem achou, leia para nós. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. 12. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Muito bem. Então, o nosso tempo aqui na Terra, ele é curto. E, infelizmente, para alguns, mais curto ainda, né? Mas aqui, partindo de uma perspectiva bíblica, de uma vida saudável, a Bíblia diz aqui, o Salmo de Moisés, que o nosso tempo, né, de vida aqui é uns 70 e os mais fortes chegam aos 80. Mas, geralmente, o que passa disso, ele coloca aqui, é enfado, é canseira, é aflição. Eu já conheci muitas pessoas com idade extremamente avançada, doentes, né, cheios de dores, pedindo a Deus a morte. Porque chega uma hora, né, que o corpo começa a pesar e Moisés fala assim, a vida passa e logo desaparecemos. Faze com que saibamos como são poucos dias da vida para que tenhamos um coração sábio. E por que ter um coração sábio? Para que a gente possa aprender a administrar bem e viver bem cada uma dessas áreas da vida. Quando a pessoa diz assim, não tenho tempo, estou muito ocupado, eu preciso fazer, mas não tenho tempo. Na verdade, o que a pessoa está querendo dizer é que ela não faz questão de investir o seu tempo necessário naquilo que ele diz que é prioridade. Porque se realmente fosse prioridade, a pessoa iria dedicar tempo. Eu não tenho tempo para estudar. Mas de repente a gente tem tempo ali para um joguinho, a gente tem tempo ali para assistir um filme, a gente tem tempo ali para uma brincadeira. O que significa? Que o estudo não é prioridade. Embora seja importante, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas ele não é prioridade, porque se fosse prioridade, a gente ia tirar o tempo de outra coisa para dedicar aquilo que nós consideramos importante. Então, quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, na verdade, ela está dizendo que ela não faz questão, ou seja, aquilo não é relevante, aquilo não é prioridade
na sua vida. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9, 10, fala assim, que tudo tem um tempo determinado por Deus, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas vezes a gente usa esta referência bíblica para dizer assim, não, Deus já estabeleceu o tempo que eu vou chorar, o tempo que eu vou sofrer, né? O tempo que eu vou viver, o tempo que eu vou morrer, mas na verdade, o que o sábio está querendo dizer aqui é que existe um tempo determinado e cabe a nós estabelecer, determinar, priorizar esse tempo. Você quer viver sofrendo, então você vai priorizar o tempo do sofrimento, senão você vai tentar reverter aquilo, e isso se trata de uma boa gestão do tempo. Investir tempo nas coisas que nós consideramos importantes. Então, sofrer é importante? Para algumas pessoas, talvez por não saber, como diz aqui a palavra de Deus, a gente precisa ter um coração sábio para entender isso. O sofrimento, ele não é para ser permanente, ele tem que ser temporário, é uma fase, é um processo. Agora, cabe a nós determinarmos quanto tempo isso pode durar. Quando nós priorizamos uma coisa em detrimento da outra, a gente está dizendo assim, isso é importante para mim. Como que você está, irmão? Eu estou na prova. O que ele está dizendo? Que a prova é importante para ele. Então, continue na prova o tempo que você achar que deve ficar, porque aquilo você está considerando importante. Não adianta, por exemplo, a questão de declarar, por exemplo, o amor a alguém e não dedicar tempo para a pessoa. Eu amo, mas eu não tenho tempo. A Bíblia fala que as ações falam mais alto do que as palavras. Então, o que vai dizer o que é prioridade na tua vida é o tempo que você gasta com cada coisa. Se você gasta mais tempo com A, com B ou com C, aquilo é mais importante na sua vida. Ainda que você diga assim, não, eu amo o C, mas eu gasto tempo no A. Não, então o A, ele está sendo prioridade na sua vida. E amar significa, então, estar disposto a abrir mão daquilo que aparentemente você está gastando mais tempo para se dedicar ao que realmente você gosta. Urgência e prioridade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. O que deve vir em primeiro lugar? A urgência ou a prioridade? Me ajudem aí. O que vocês acham? A urgência ou a prioridade? Você que está em casa também pode participar, pode mandar aí o seu comentário. A urgência é mais importante. Quem mais acha que a urgência é importante mais do que a prioridade? Eu acho que tem momentos que a gente deve fazer a urgência, mas se a gente ficar sendo levado pela urgência, ela muito bem. Vai ser exceção e vai ser prioridade. Muito bem, muito bem. Uma excelente definição aí do Antônio, eu vou falar sobre isso. Vejam bem, estabelecer prioridades é como você construir um edifício, ou uma casa, vamos dizer assim. Deus, ele continua sendo a base, né? Nesse exemplo, Deus é a base, é o fundamento de tudo. Tudo aquilo que você vai construir, você constrói sobre esse fundamento, né? Sobre a bênção de Deus, a aprovação de Deus, a direção de Deus. As prioridades seriam as colunas da casa, né? As ações, a forma como a gente age, né? Como a gente determina o que vai fazer primeiro, seriam as paredes. Eu vou começar construindo essa parede aqui. Então você tem lá as 4 prioridades, pegando o exemplo lá das necessidades humanas. Mas isso aqui é mais importante, eu vou construir isso aqui primeiro. Os resultados disso são a cobertura. Então vejam bem, nós somos pressionados constantemente acerca das escolhas que nós temos que fazer, daquilo que é urgente e daquilo que é prioridade. A escolha do que é urgente ou a escolha do que é a prioridade vai determinar o sucesso ou o fracasso. Vamos imaginar um pequeno foco de incêndio, tá? Nós temos um pequeno foco de incêndio num ambiente. Isso é urgência ou é prioridade? Isso é urgência. E o que a gente faz? A gente corre lá e apaga.
De repente você está fazendo uma coisa importante aqui, pegou um foguinho ali, você vai lá e você corre e apaga o fogo. Porém, existem alguns focos de incêndio que eles se apagam naturalmente. E existem outros que não se apagam, que você vai ter que realmente abrir mão daquilo que era prioridade por um momento para ir lá apagar o foquinho de incêndio. Aonde que está o problema? Como que eu posso dizer? Na reciprocidade, não, naquilo acontecer várias vezes. De repente, você tem lá deixa eu pegar um exemplo aqui de um fio que de vez em quando ele dá curto-circuito, vai. Aí você vai lá, o fio deu um curtinho lá, você vai lá e desliga da tomada, aí você fala, não, isso aqui eu já sei. Aí você volta a fazer o que você considera prioridade. Daqui a pouco, o fio, de novo. E aí você vai ficar nessa troca, prioridade e urgência. Vai chegar uma hora que vai acontecer aquilo que o Antônio falou. A urgência vai passar a ser prioridade. E você vai se tornar o quê? Um bombeiro, um apagador de incêndio, um desligador de tomada. E aí você não vai conseguir focar realmente naquilo que é prioridade. Então, vejam bem, existem alguns perigos que acontecem, né? Que realmente eles necessitam de uma intervenção urgente. Mas você não pode tornar isso rotina. Porque se isso se tornar rotina, o que vai acontecer? Você vai passar a tua vida inteira apagando pequenos focos de incêndio. Às vezes é melhor deixar queimar tudo. A urgência do caso é trocar o fio. Obrigado. E não ficar desligando a tomada, exato. Se você não resolver o problema, o que vai acontecer? Você vai ficar tratando o tempo todo. O Márcio disse uma coisa muito importante. A urgência não era desligar a tomada, a urgência era trocar a tomada, trocar o fio, né? Fazer uma revisão total. Mas não é isso que acontece. Às vezes as pessoas, elas acabam se apoderando de uma situação, de um pequeno foco de incêndio na vida dela, e ela transforma aquilo, né, numa rotina. Então ela está todo o tempo abrindo mão da prioridade para apagar o incêndio. E os anos passam, né? Moisés falou que os dias da gente passam muito rápido. E daqui a pouco, você envelheceu apagando incêndios e não conseguiu alcançar nenhuma prioridade. Então vejam bem, urgente pode escravizar as pessoas. Por isso que quando Jesus falou assim, olha, coloque o reino de Deus como uma urgência na vida de vocês. E toda vez que vocês estiverem no aperto, vocês vão lá e acionam o reino de Deus. O que ele falou? Coloquem ele em primeiro lugar. Ele é prioridade. Porque se ele for prioridade, ele vai te dar compreensão, vai te dar sabedoria, para que você possa resolver todas as outras situações. Então, a urgência, ela pode escravizar pessoas. É o exemplo das pessoas que dizem, eu não tenho tempo, estou sempre ocupado. Mas o que você está fazendo? Aí às vezes você vai ver, a pessoa está numa rotina, sempre fazendo a mesma coisa e reclamando, mas ela não consegue sair dali, porque ela se tornou escrava daquilo que é urgente. E a urgência, ela pode também levar as pessoas a se sentirem insignificantes quando não há urgência para resolver. Sabe aquela pessoa que ela se acostuma a resolver tudo em cima da hora? Então ela não consegue priorizar. Eu tenho uma situação que eu preciso resolver segunda-feira da outra semana. Eu tenho uma semana inteira para resolver. E eu tenho uma semana livre, tranquila. Bem que eu poderia adiantar o processo. Não, já sei, eu vou deixar para segunda-feira. Na última hora, sabe? Aí o que vai acontecer? Essa pessoa, ela se acostuma com isso. É aquela pessoa acostumada a apagar incêndio. Ela é tão escrava do que é urgente, que quando não tem nada urgente para resolver, ela se sente incapaz. Porque ela não consegue visualizar e estabelecer um plano, por exemplo, de prioridade, um projeto pessoal de vida, projeto profissional, projeto ministerial, projeto familiar. Ela não consegue visualizar isso. Olha, se eu começar hoje,
daqui a 3, 4 anos, se eu priorizar isso, eu vou chegar em tal ponto. Não, ele fica sempre ali na mesma situação. Pode falar, irmão. Vai chegar um tempo igual acontecia lá no banco que eu trabalhava, que eram tantas urgências, tudo virou urgência, que aí tinha urgente e urgentíssimo. Porque, aí você Verdade. urgente, mas aquele também é urgente. Verdade. Então esse é urgente e urgentíssimo, aquele é urgente. Ou seja, na verdade, a urgência virou prioridade, o urgentíssimo virou urgência, vira um negócio louco, né? A pessoa fica sempre trabalhando em cima dos problemas. E ela não consegue antever. E a ociosidade, né, das pessoas que estão acostumadas a viver assim, nesse clima, né, incendiário, né, de estar sempre ali apagando um e outro incêndio, acaba muitas vezes constrangendo a pessoa. Ela não sabe, por exemplo, desfrutar da ociosidade. É assim ou não é? A pessoa, ela está tão acostumada naquele ativismo, naquela loucura, sem ter prioridade, que ela não tem. Ela está sempre correndo atrás de algum foco de incêndio para apagar, mas ela não tem nenhuma prioridade. Que quando não tem foco de incêndio, que ela fica ociosa, ela fica perdida. É o exemplo da pessoa que às vezes se aposenta e se perde, né? Acaba, às vezes, tem pessoas que se aposentam e morrem no ano seguinte. Por que morre? Porque a pessoa não está acostumada a ter tempo, porque ela nunca soube administrar o seu tempo, ela sempre ocupou o tempo com urgências, e quando ela tem tempo para planejar, o que ela faz? Ela fica maluca. Meu Deus, o que eu vou fazer? É muito tempo de sobra. Então a síndrome do urgente para algumas pessoas é importante porque justifica. A pessoa, ela tem prazer de dizer assim: eu estava lá em casa e de repente alguém me ligou e eu saí correndo. Aí quando eu estava atendendo, o outro me ligou. A pessoa, ela acha que isso é importante para ela. Porém, isso acaba tirando o foco das prioridades, porque a pessoa, ela passa a viver em função do urgente. O urgente é uma justificativa, né? E aí esse ponto é importante, porque é uma justificativa para a pessoa não ter que lidar com as verdadeiras prioridades da vida. Fugir, vamos dizer assim, fugir de uma situação que ela precisa enfrentar, construir, mas é muito mais fácil fugir dessa situação se envolvendo com urgente. Então ela vai viver sempre ali tentando resolver e apagar o incêndio, e ela não vai ter nenhuma prioridade. Então a pessoa usa muitas vezes isso como justificativa: eu não tenho tempo. Fulano, por que você não faz uma faculdade? Não tenho tempo. Por que você não faz tal coisa? Não tenho tempo. Mas se a pessoa for ver bem, nas 24 horas que ela tem do dia, ela passa 8 horas, 10 horas ociosa, sem fazer absolutamente nada, às vezes só procurando focos de incêndio para ocupar o seu tempo. Ao dar maior importância ao urgente em detrimento da prioridade, a pessoa vai passar a ter problemas nessas 4 áreas, tanto na espiritual, na mental, na física e na social. Eu vou só citar um exemplo da espiritual. A gente sempre fala aqui que oração, quando você ora, que você não está passando por nenhuma luta, é como se você estivesse armazenando, né, combustível para uma necessidade que pode surgir eventualmente. Então, a pessoa que não consegue priorizar na área espiritual um tempo para orar, para buscar a Deus, né, e se fortalecer espiritualmente, pode ser que em algum momento ela se depare com uma situação e a sua reserva vai estar vazia. Então, quando a gente não aprende a priorizar antes, a gente sofre com o urgente. Uma pergunta: o que é realmente prioridade na vida? O que vocês acham que realmente é prioridade na vida? O que você acha assim, não dá para viver sem? Para você a prioridade, né, da tua vida é poder buscar o reino dos céus. Vocês concordam com ele? Olha que, quando a gente fala de vida cristã, né, vamos falar primeiro de vida cristã, depois a gente vai falar de vida familiar também. Então vamos falar de prioridade na vida cristã. O que seria prioridade na vida cristã? 3 coisas que eu considero importantes, né?
Vocês têm a liberdade de contribuir com mais coisas. Mas 3 coisas que eu considero importantes: vida de oração, base bíblica e comunhão. São 3 coisas que eu penso que... E quando eu falo de comunhão, eu estou falando comunhão com Deus e comunhão também com os irmãos. Eu acho que são 3 coisas que não podem faltar na vida cristã. Primeiro, vamos falar de base bíblica. Por que base bíblica? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Por quê? Ela vai no fundo da alma e do espírito, até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração. Então, quando a gente tem uma base bíblica em se tratando de vida cristã, a gente se sente espiritualmente em paz, tranquilo. Ainda que existam problemas que são naturais do dia a dia, mas a palavra de Deus, ela consegue penetrar na divisão da alma e do espírito. Ela separa a razão, emoção, daquilo que é espiritual. Ou seja, ela consegue tratar as questões mais íntimas que nós temos. Por isso que é importante ter base bíblica. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo fala sobre o valor das Escrituras, quando fala assim que ela é inspirada por Deus e ela tem a sua utilidade, que é ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, prioridades na vida cristã, base bíblica. O cristão, ele tem que, no tempo que é dedicado para a vida cristã, ele deve gastar uma parte desse tempo estudando as Escrituras, conhecendo melhor o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Oração. Por que a oração é importante? Tiago capítulo 5, versículo 16, fala assim, que a oração, ela traz cura, e ela tem um grande poder. Aí ele fala assim, a pessoa que obedece a Deus, a pessoa obediente a Deus, né, e que ora, a sua oração é uma oração poderosa. Então, quando você tem base bíblica, e você conhece, né, o plano, a vontade de Deus para a tua vida, e você dedica um tempo da sua vida à oração, a tua oração vai ser uma oração focada, vai ser uma oração aprovada por Deus, porque vai ser uma oração em sintonia com o plano, com o projeto de Deus para a sua vida. O próprio Tiago, ele vai dizer assim, que muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. Agora, por que as pessoas pedem mal? Porque não conhecem aquilo que podem pedir através da oração. E o terceiro ponto que eu considero importante, né, dentro da prioridade na vida cristã, diz respeito à comunhão. É ter um tempo para a comunhão com Deus. Pastor, mas quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia, eu já estou tendo comunhão com Deus. Mas eu estou falando de uma comunhão onde você dedica um tempo da sua vida para meditar naquilo que Deus te ensina, naquilo que a palavra te ensina. Não é só ler a Bíblia, mas é parar um pouquinho ali, sabe? Ouvir a voz de Deus, permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração, sonhar, né, os sonhos de Deus na tua vida e a comunhão com os irmãos. Porque essa comunhão com os irmãos, ela também traz edificação, ela traz consolo, ela traz amizades, ela faz bem, tanto que o salmista fala assim, que é agradável que o povo de Deus viva unidos como se fossem irmãos. Então, eu não sei se alguém quer acrescentar alguma outra coisa, mas eu penso que essas 3 contemplam tudo aquilo que diz respeito à vida cristã, né? Nós precisamos ter base bíblica, nós precisamos ter uma vida de oração e precisamos ter uma vida de comunhão com Deus e também com a igreja. O reino de Deus em primeiro lugar. Vamos voltar ao exemplo que eu citei aqui da mesa lá e do tampo, né? Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 33, eu não vou ler todos os versículos, até porque
Essa aula, ela é uma aula bastante extensa, né? E eu quero tentar passar a vocês todo o conteúdo. Então, Mateus capítulo 6, 25 até o 33, Jesus está falando ali exatamente sobre prioridade. E ele deixa bem claro que o reino de Deus, ele deve ocupar o primeiro lugar. Porque o reino de Deus, ele fala assim, né? Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. O que eu vejo nessa palavra, primeiro, né? Que o reino de Deus, ele é um objeto de procura. Né? Ele fala assim, coloquem, né? Busquem o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele está disponível para todas as pessoas. E quando Jesus fala assim, olha, busquem, né? Procurem, né? Ele quer dizer, priorizem o reino de Deus na vida de vocês. Ao buscar o reino de Deus, né? Nós aceitamos também o que é a justiça de Deus, porque o reino de Deus, ele traz justiça. E a justiça de Deus, ela serve para quê? Para matar os nossos inimigos. Amém? É isso mesmo? Não? Para que serve a justiça de Deus? Para nos justificar. Então, quando a gente, né, invoca e diz, né, que o reino de Deus venha e domine, nós estamos dizendo assim, que a justiça de Deus venha sobre nós para fazer de nós, pecadores, pessoas justas e aceitáveis diante de Deus. Outro detalhe importante é que no reino de Deus, a justiça, ela se aplica também a todas as outras áreas da vida. Jesus deixou bem claro nessa passagem aí, se vocês lerem depois com calma, que ele vai dizer assim, que a gente não deve se preocupar com as roupas, com as comidas, né? É claro que aqui Jesus não está falando assim que você deve negar a prosperidade, que você deve viver, sei lá, como um pedinte, né? Não dá valor a essas coisas. Não é nesse sentido que Jesus está falando. Tanto que na Bíblia, nós não vamos encontrar Jesus condenando a prosperidade, né? O que a gente vai encontrar é Jesus ensinando a priorizar o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele traz todas essas coisas. Então vejam bem, no reino de Deus, os súditos, todos os súditos do reino de Deus são ricos, né? Como assim ricos? Alguém vai dizer assim, pastor, você está equivocado, porque eu estabeleci o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, mas eu continuo devendo lá para as Casas Bahia, eu devo para Marabras, eu estou devendo no banco, então que história é essa de ser rico? Vejam bem, nós somos ricos porque Deus supre as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Espiritual, mental, física e social. Como é que Deus supre, né? Suprir não quer dizer que Ele vai dar para você esbanjar, mas Ele vai permitir que você tenha o suficiente. Então, a prosperidade, ela faz parte da política do reino de Deus. E essa é a razão porque Jesus falou assim, vocês não devem se preocupar com as coisas materiais, porque o reino de Deus é um reino também de prosperidade, é um reino de provisão. O reino de Deus é um reino que supre as necessidades. E Jesus diz assim, os gentios, eles vivem correndo atrás dessas coisas. Então o sujeito, ele corre atrás de dinheiro porque ele acha que tendo dinheiro ele tem amigos. E aí ele conquista amigos, mas quando ele tem amigos, aliás, ele tem relacionamentos, né? Ele não tem amigos. O sujeito, ele ganha dinheiro para depois tentar ganhar uma parte no reino do céu, mas ele descobre que as boas ações não conseguem preencher o vazio da sua alma. Então Jesus falou, os gentios estão sempre procurando essas coisas, e eles nunca têm o suficiente. Mas quem prioriza o reino de Deus, ele tem na medida certa. Então, priorizar o reino de Deus e aplicar os princípios desse reino à nossa vida, vai nos beneficiar, tanto espiritualmente, vai nos beneficiar mentalmente. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar nisso? O que é ter a mente de Cristo? É ter uma visão de mundo como Cristo tem, né? É ter uma perspectiva da vida como Cristo. É você poder olhar e falar assim, né? Uau, eu estou enxergando
com a mente de Cristo. Então, a mente, né, a parte física também e a parte social. Como saber, aí é uma pergunta que eu queria que alguém me ajudasse aqui, respondendo. Quem está em casa também pode participar. Como saber se estamos priorizando o reino de Deus? Como é que você sabe que você está priorizando o reino de Deus em sua vida? Alguém tem alguma ideia de como que isso se dá? Mudança de comportamento, muito bem. Mais o quê? Como saber se nós estamos priorizando o reino de Deus? Você não fica muito agitado pensando em tudo. Muito bem. Você não vive agitado, né, preocupado, né, com as coisas do dia a dia. O que mais? Como saber se nós estamos priorizando o reino de Deus? Mais alguma? Pois bem, parece que está todo mundo tímido hoje, né? Eu acho que um pouco é o frio também. Vejam bem, quando a gente fala de identificar, né, de saber se nós estamos priorizando o reino de Deus, isso não tem nada a ver com as boas obras, não tem nada a ver com as frequências nos cultos e não tem nada a ver com trabalhos excessivos, sabe, agenda lotada, né? Sabe, o irmão diz assim, olha, Deus está me usando agora tremendamente, estou pregando todos os dias, cada dia numa igreja. Não, isso não quer dizer que você está priorizando o reino de Deus. A gente sabe que estamos priorizando quando o tampo principal, que é Deus, na mesa, traz equilíbrio nas 4 áreas. É quando você, espiritualmente, você se sente bem. Quando fisicamente você se sente bem, mesmo que você tenha alguma enfermidade, mas você compreende a natureza da enfermidade e não se deixa abater por ela. É quando você se sente bem em relação a si mesmo e às pessoas, quando você tem uma mente equilibrada. Jeremias capítulo 29, versículo 11 até o versículo 13, lá o Senhor diz assim, olha, os planos que eu tenho para vocês inclui o quê? Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Então, se alguma das suas áreas está sofrendo, significa que, primeiro, ou você não está dando a prioridade devida, ou o tampo principal não está fechando, né, vamos dizer assim, né, todas as áreas. Quando a gente fala de prioridade na família, a gente está falando da área social. A família está relacionada também à área social. E ela ocupa o posto mais importante. Quando a gente está falando de necessidades sociais, a família deve ocupar o posto mais importante. Esse comportamento que nós devemos ter em relação à família, né? Uma boa condução da família. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, né? Paulo fala assim que um dos requisitos, né, de liderança da própria vida inclui a família, né? Liderança na igreja inclui família, liderança pessoal, tudo inclui a família. Então, um relacionamento familiar deve ser o quê? Um relacionamento saudável, tanto entre os cônjuges quanto também entre os filhos. Quando isso acontece, a família ela se sente socialmente valorizada, ela se sente confortável, né? Lá em Provérbios capítulo 31, versículo 23, o 28 e o 29, a gente leu na aula passada, então não vou ler novamente, mas já está falando sobre uma qualidade, uma boa qualidade de vida familiar, onde o esposo, né, ele é estimado, é respeitado, os filhos são honrados e a esposa também é honrada e elogiada. Então esta é uma família, né, onde os seus entes estão priorizando a unidade e o bem-estar familiar. Como o tempo não permite, porque eu ainda não cheguei na metade da aula e as horas estão passando rapidamente, mas algumas coisas importantes que a gente deve observar em relação
a prioridades na família. Isso aqui é 4 pontos importantes que, se você puder até anotar aí para não esquecer, o que você deve considerar como prioridade na família. Prioridade número 1, Deus antes das pessoas. Uma família é abençoada quando Deus é a prioridade da família, quando Deus ocupa o primeiro lugar. Por quê? Quando Deus está no centro da família, os cônjuges, eles vivem em harmonia, os filhos e os pais estão vivendo em harmonia, e há o quê? Uma atmosfera divina. Deus, ele é o quê? Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, né? Então, quando a presença de Deus está regendo a família, todas essas coisas, elas acontecem naturalmente. Segundo, o cônjuge tem prioridade em relação aos filhos. Talvez alguns vão dizer assim, pastor, eu não concordo. Calma, deixa eu te explicar. Você não casou com o filho. Você casou com o esposo ou com a esposa. Ou seja, o cônjuge, ele é a prioridade, porque os filhos, eles fazem parte de um processo familiar onde você vai educá-los, vai cuidar deles e eles vão crescer, vão chegar à maioridade e vão se casar e vão constituir outra unidade familiar. E quem é que vai permanecer? É o cônjuge. E quando os pais, eles mostram para os filhos esta importância que um cônjuge dá ao outro, os filhos também vão entender e vão compreender o quanto é importante um bom relacionamento familiar. Exemplo de amor entre os pais, exemplo de unidade. Quando os pais se detestam, quando eles vivem brigando entre si. Eu conheço muitas pessoas que estão solteirões, né? Já de idade adulta aí, já idade adulta avançada, solteirões. E você pergunta para a pessoa, por que você não casa? Casar para viver igual meu pai, igual minha mãe, é melhor morrer solteiro. Então, a ausência de prioridade, quando o cônjuge não é priorizado numa relação familiar, o que vai acontecer? Os filhos não vão ter referência. E eles vão crescer ou egoístas, ou vão crescer desapontados com aquilo que nós chamamos de unidade familiar. E eles vão dizer o seguinte, casar para viver como os pais é melhor continuar solteiro. Terceiro, os filhos são mais importantes do que qualquer amizade. Esse é outro ponto importante. Os amigos não são mais importantes que teus filhos. Nenhuma pessoa que não faça parte dessa unidade familiar. Lembrando que unidade familiar, pai, mãe e filhos. Os parentes são agregados à unidade familiar. Nenhuma pessoa fora desta unidade familiar deve ter prioridade em detrimento aos filhos. Porque quando isso acontece, né, que alguma pessoa ocupa o lugar que deveria ser dos filhos, o que vai acontecer? Isso vai afastar os filhos. Quando o pai ou a mãe prioriza o colega, o amigo, o chefe e etc., o que ele está dizendo? Os meus filhos não são mais importantes do que esta pessoa. Então, os filhos, eles devem ocupar nesta lista, né? Se fizéssemos uma escalinha aqui, os filhos deveriam ocupar o terceiro ponto, vamos dizer assim, terceiro top, né, aqui das prioridades familiares. E por último, as pessoas são mais importantes do que coisas. Aí outro ponto muito importante também. A gente está numa sociedade muito materialista, a gente está numa sociedade egoísta, onde as pessoas dão muito mais valor às coisas do que às pessoas. Casais se separam por causa de um aparelho de televisão. Jovens, filhos brigam entre si por causa de um aparelho celular. O que é prioridade nesse relacionamento? As pessoas devem ser mais importantes do que as coisas. O segundo mandamento que Jesus deu. Qual era o primeiro mesmo? Alguém se lembra aqui? O primeiro mandamento era amar a Deus. E o segundo mandamento qual que é?
Amar o próximo como a você mesmo. Pois a nossa sociedade, ela tem deturpado esse mandamento e tem colocado assim, amar as coisas como a você mesmo. Porque muitas vezes as coisas estão ocupando lugar das pessoas. Vamos falar rapidamente sobre prioridade no ministério. Porque a vida religiosa, ela está ligada, aqui eu estou falando da parte social, né, da atividade religiosa ou filantrópica. Ela também deve fazer parte da nossa listinha de prioridades. Porém, devemos ter cuidado com uma coisinha chamada ativismo religioso ou filantrópico. O que significa o ativismo religioso ou filantrópico? É quando alguém coloca a religião, coloca uma causa acima das pessoas, da própria família e às vezes até acima de si mesmo. Hoje de manhã eu conversava com um pastor aqui, o pastor Bosco, e a gente estava falando exatamente sobre isso, que nenhum de nós precisa morrer pela igreja, porque Cristo já morreu pela igreja. O ativismo religioso, ele leva as pessoas a morrer pela religião, morrer por alguma ação. E esse desequilíbrio, né, ele vai resultar no quê? Em conflitos. Principalmente conflitos familiares. Conflitos familiares geram também conflitos pessoais. A gente precisa ter uma boa dose de bom senso na vida. De saber que todas as coisas são importantes. Mas a gente não pode, de maneira alguma, tirar da listinha de prioridade aquilo que é mais importante e substituir por outra coisa. Vamos voltar à fala do C.S. Lewis. No início da aula, você não pode pegar uma coisa que ocupa o segundo lugar e colocá-la em primeiro lugar. O lugar dela vai ser sempre o segundo lugar. Então vejam que eu separei aqui a questão de vida com Deus, né? Deus como centro de tudo, de vida ministerial, falando no sentido de relacionamento social, de vida social, que nós precisamos ter, mas nós não podemos transformar isso numa prioridade principal da nossa vida em detrimento de outras coisas. Quando a gente fala de vida ministerial, uma coisa que a gente precisa também ter o cuidado, porque eu não estou fazendo apologia a quem não vem na igreja, tá? Ao contrário, se você está entendendo bem a palavra, é para você vir na igreja. Porque você precisa vir na igreja, precisa estar em comunhão com as pessoas. Nos dias do profeta Ageu, o povo tinha voltado do exílio da Babilônia, e o que aconteceu? O povo começou a focar nas prioridades que eles consideravam ali, que era reconstruir casa, fazenda e etc. E o povo passou a dedicar muito tempo a essas coisas. E o templo do Senhor ficou totalmente abandonado. O povo esqueceu do templo. Depois você leia o livro do profeta Ageu, se não me engano, são 3 capítulos, é uma leitura, ou são 2 capítulos, é uma leitura muito rápida. O que aconteceu? O povo começou a priorizar o trabalho, a fazenda, construíram belas casas, trouxeram conforto, mas esqueceram do templo. E aí a palavra do Senhor diz que o que começou a acontecer? O povo trabalhava loucamente, mas o salário deles era colocado num saco furado. Ou seja, quanto mais eles trabalhavam e ganhavam, mais eles gastavam. E não sobrava nada para ajudar no templo do Senhor. As casas estavam bonitas, mas as plantações não estavam produzindo o que deveria produzir. Então eles plantavam esperando colher 100 e na hora da colheita colhiam 10, 15, 20. E aí o profeta falou, isso está acontecendo porque vocês deixaram o templo do Senhor. Quando a gente fala de prioridade no ministério, quer dizer, no serviço cristão, nós precisamos entender que uma prova, inconteste de que Deus ocupa o centro da nossa vida envolve a prática religiosa. A prática de comunhão, de assistência à igreja. Não adianta a gente falar assim, eu amo a Deus. Deus ocupa o centro da minha vida.
se nós continuamos egoístas, se nós continuamos dedicando todo o tempo que nós temos para os nossos próprios interesses e não temos um tempo para dedicar a Deus e ao serviço ao próximo. Então, o profeta fala assim, que o povo deveria ouvir e obedecer a voz de Deus. E a palavra diz que o povo decidiu, o povo mudou. Eles se arrependeram e começaram a se voltar para a casa do Senhor. Em 4 anos, o templo estava reconstruído. E o Senhor falou assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o povo entendeu que quando você dedica um tempo, o seu tempo para servir ao outro, quando você dedica o seu tempo para expressar o amor, a gratidão que você tem a Deus, através das contribuições, porque o dízimo nada mais é do que um reconhecimento de que Deus é Senhor de tudo. As ofertas nada mais são do que gratidão a Deus por aquilo que você recebeu. Então, quando você dedica um tempo, da sua vida, do seu salário, das suas riquezas, para servir a um propósito maior, o que acontece? Naturalmente, as bênçãos, elas vêm sobre a tua vida. Algumas outras prioridades importantes, E eu consegui aqui dar um up na aula para poder terminar, então falta pouquinho para nós terminarmos. Mas algumas outras prioridades importantes que vale a pena ressaltar nessa aula. Primeiro, relacionamentos sociais, que envolve amigos, conhecidos, empregadores, empregados, autoridades, colegas de trabalho, de escola, e até mesmo estranhos. Vamos dizer assim, é o seu networking. É você fazer a sua rede de contatos. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que é muito mais virtual do que física, Então as pessoas fazem muitas amizades nas redes sociais. Mas é importante que você também tenha um tempo para se dedicar aos relacionamentos sociais, fora do ambiente familiar, fora do ambiente religioso, conhecer novas pessoas. Como é que a Igreja de Cristo cresceu em seus primórdios e vem crescendo ao longo de toda a sua história? Através dos relacionamentos. Se nós cristãos não tivermos um tempo para priorizar a novas amizades, a novos relacionamentos com pessoas que ainda não são cristãs, o que vai acontecer? A gente vai ficar sempre fechadinho aqui, olha. Eu só converso com os irmãos em Cristo, Você conhece alguém na fila do mercado, você pergunta para a pessoa, você é de que igreja? Não sou crente, então não serve. Não, quando a gente faz isso, a gente acaba se fechando. E a gente perde a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com mais pessoas. Então, quando a gente fala de relacionamentos sociais, como deve ser a nossa ética em relação às pessoas? Pedro fala assim, respeitem as pessoas, tratando elas como irmãos na fé, temam a Deus, respeitando as autoridades. Aí ele fala assim, não, Deus abençoe, não, tranquilo. Ele fala assim, empregados, sejam obedientes aos patrões, respeitando os patrões, não somente aqueles que são bons e compreensivos, mas até os patrões que tratam mal. Então, quando a gente está falando de relacionamento, priorizar os relacionamentos, significa viver dentro de um padrão cristão de respeitabilidade às pessoas, E Jesus fala assim, fazendo aos outros aquilo que você quer que eles façam por você. Na questão física, aliás, isso aqui é um problema muito sério para muitos cristãos. Priorizar a parte física, como anda a tua saúde. Gente, eu confesso que na hora que eu estava fazendo essa aula aqui, eu falei, Senhor, eu tenho que falar disso, eu não poderia pular, mas eu não posso, porque é o senso de responsabilidade com a palavra. Como que anda a sua vida física, na questão da saúde, da alimentação, dos exercícios, do estresse? Você tem cuidado dessa área? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a santidade, Nós somos o templo do Espírito de Deus. E se nós destruirmos o templo, Deus vai nos destruir. A gente não percebe que a gente está destruindo o templo por causa de um pecadinho, Que é a
ausência de cuidados com a parte física, com uma boa qualidade de vida, a gula, né? Comer exageradamente, comer coisas indevidas que vão fazer mal para o corpo, e o corpo vai ser destruído por causa dessas coisas. Então, lá na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo está escrevendo, né, para Gaio, e ele fala assim, né, do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Então, João está dizendo aqui, olha, eu tenho um apreço, né, eu tenho um amor, uma amizade muito grande por você, Gaio. E ele fala assim, meu querido amigo, eu tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então, o desejo de João aqui para Gaio é que, olha, eu não quero que você esteja bem só espiritualmente, não quero que você esteja bem só mentalmente, socialmente, você precisa também ter uma boa saúde. Então, priorize um tempo também para as atividades físicas. E as finanças? Como você tem priorizado as suas finanças? Quando a gente fala de finanças, nós estamos falando aqui de tudo aquilo que envolve despesas, gastos, né? Então, não só o dinheiro em si, mas a questão da moradia, do transporte, outros bens materiais que hoje são necessários também. Se a gente não tiver sabedoria e souber priorizar, a gente vai sofrer. Então, comer bem, mas também saber ter um tempo, um recurso dedicado para investir em outras áreas. Às vezes, na educação, investir num transporte, investir em N coisas, né? Então, Provérbios 20, versículo 13, fala assim, que se você gastar o seu tempo dormindo, vai ficar pobre. Então, trabalhe para que você tenha comida com fartura. Em Eclesiastes 11:6 fala assim, semeia de manhã e também de tarde, ou seja, trabalhe, invista, faça, né, com que os seus recursos possam gerar outros recursos. E ele fala assim, você não sabe se todas as sementes crescerão, mas nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então investir os seus recursos, mesmo que sejam poucos, né? E por último, para a gente finalizar a aula, vamos falar de um tópico muito importante também. Ontem eu estava conversando em casa e até brinquei com o pessoal, falou assim, gente, as praias já estão liberadas? Estou com saudade de uma praia. E minha esposa falou assim, mas não pode entrar na água, não sei o que. Eu falei, não, mas não estou nem querendo entrar na água. Eu quero sentir a brisa do mar, poder andar na areia. Esse período, né, que nós estamos passando de isolamento, as pessoas deixaram, né, de praticar o lazer como fazíamos antes. Então, os parques fechados, cinemas fechados, né, quadras fechadas, praias fechadas, agora aos poucos estão abrindo com moderação. Mas a verdade é que todos nós merecemos ter um momento de descanso e de lazer. A vida não foi feita só para trabalho, 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 trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Eu gostaria que alguém lesse para nós esse texto de Gênesis 2, do versículo 1 até o 3. Todos nós precisamos ter um momento para o entretenimento, né? Para a descontração física, mental, aquele momento de relaxamento, sabe, que você fala assim, não, agora eu não vou pensar em nada, né? No meu caso, pastor, não vou pensar no sermão, não vou ter que pensar na hora do culto. Nós precisamos, você que está no trabalho, né? Trabalha incansavelmente e não vê aquela hora de você poder tirar um tempo para se dedicar ao entretenimento, à descontração. Quem achou aí Gênesis 2, 1 a 3, o que diz? Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há nele. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Amém? Bom, com base nesse texto eu posso dizer que o lazer é sagrado. O descanso é sagrado. É bíblico, né? Olha que a Bíblia diz aqui que depois que Deus terminou tudo, né?
E olha que Deus não se cansa, né? Deus não se cansa. Mas depois que ele terminou de fazer tudo, e é muito importante isso, porque a Bíblia fala depois que ele acabou de fazer todas as coisas. Então ele não deixou o trabalho pela metade também, ou seja, ele não abriu mão das prioridades essenciais para poder descansar. Não, eu estou cansado, já fiz um homem, já fiz uma mulher, quer dizer, outra coisa, eu vou descansar um pouco. Não, primeiro ele terminou todas as coisas, e depois de terminar todas as coisas, diz que ele descansou do trabalho que tinha feito e abençoou aquele momento, aquele dia. Ou seja, o lazer também é uma bênção de Deus na vida do crente, desde que ele saiba fazer. Faça as outras coisas primeiro, né? Ocupe-se com as outras coisas e depois reserve um tempo dentro da sua agenda também para que você tenha o lazer. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, né? Aliás, Marcos capítulo 6, versículo 31 e 32. A gente vai ver que Jesus também, ele tinha esses momentos de descontração, né? Esses momentos de lazer com os discípulos. Jesus, o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa. Jesus estava numa festa de casamento e ali ele operou o primeiro milagre. Nesse texto de Marcos fala assim, que havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Eles estavam o quê? Cansados, ocupados. Então Jesus falou para eles o quê? Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. O próprio Cristo nos dá o exemplo de que o descanso é merecido, um tempo para o lazer, para você se dedicar a si mesmo, né? No entretenimento, divertir um pouco, relaxar um pouco, faz parte também. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação que queira fazer? Eu percebo que hoje, virtualmente, nós não tivemos participação dos irmãos, né? Não quer dizer que todos estejam aqui também. Provavelmente estão dormindo, ou seja, a prioridade nesse momento não foi a aula, foi o descanso. Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos nos colocar em pé para agradecer a Deus por esta manhã abençoada que o Senhor nos concede. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo também em casa, né? São poucas pessoas que estão conectadas agora, mas que Deus abençoe a vida de todos vocês em Cristo. Nós te louvamos, Senhor, dando sempre graças por tudo que o Senhor tem feito em favor de nossas vidas, por tudo que o Senhor tem dado à tua igreja, ao teu povo, a oportunidade, o privilégio de nós estudarmos e aprender a tua palavra. Que o Senhor seja conosco todos os dias e continue abençoando a tua igreja. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos saber estabelecer as prioridades em cada área de nossa vida, meu Deus, de maneira que o façamos com sabedoria, com graça, onde a presença do Senhor seja sempre suprema, seja sempre a prioridade maior. Em nome de Jesus, nós te louvamos, sempre agradecidos, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia de domingo e também logo mais na reunião à noite. Para a tua glória, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo.